Uhum. Aí eu quero mostrar para vocês, assim, dar uma visão geral dos casos do Brasil, mostrar o sistema de compliance deles. Eles têm um monitoramento para ver se o país está cumprindo com a decisão. E Entendi. coisas conectadas, assim. E aí na próxima aula a gente muda um pouco de lado para ver o que está sendo feito na área de meio ambiente, que é um negócio esquisito que está aparecendo agora. Porque se você olhar o Pacto de San José, não tem meio ambiente lá, não. Não tem nada de meio ambiente. Mas aí eles estão chegando os casos lá pela via dos direitos dos povos tradicionais, né? Os índios, a galera que mora perto de uma barragem. A gente vai ver o caso de Belo Monte. O caso de Belo Monte foi parar na comissão. Oi, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Eu vou mostrar para vocês um caso hoje que é muito assim, essas coisas que no Brasil não se resolvem, né? Sobre massacre de pessoas por policiais no Rio de Janeiro em 1994. 26 pessoas mortas, o mesmo número recente. Esse daqui vai chegar na comissão, tenho certeza. Se não pegarem nenhum policial, se não fizerem nada, se não mostrarem que as pessoas que morreram, enfim. Se tiver, dar uma olhadinha nessa decisão. Eles criticam muito o que eles chamam de auto de resistência, que é quando o policial faz um auto, um BO, dizendo que ele agiu em legítima defesa, sem maiores explicações, que é uma prática comum no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, se o policial mata alguém, tem um inquérito policial para investigar ele. Não importa se foi em legítima defesa, se não foi, tem toda uma investigação em cima. Aqui no Brasil não, faz-se o auto de resistência e deixa tocar. É o que a literatura chama de auto de resistência. Então é muito complicado. Agora a Polícia de São Paulo vai andar com câmera. Já começou a andar tem mais de um mês, então a gente vai ver o impacto que isso tem. Pois é uma medida interessante, né? Os policiais com câmera. Porque não tem como fugir. O que está pegando para eles agora é esse negócio de câmera, né? Assim que estão pegando. Por isso que lá nos Estados Unidos, os casos todos que explodiram foi porque tinha alguém gravando o que estava acontecendo. Imagina se eles tiverem que andar com a câmera, você vê o que está acontecendo. Sim. Parece que diminuiu em 80% a mortalidade. Em São Paulo, né? Mortalidade por policial, eu vi esse número também, 80%. Eu não sei se... Vamos ver isso com o tempo mais, o que vai acontecer. Mas eu também achei muito grande o número. Eu falei, nossa... eu achei um pouco exagerado, mas... Também não é possível, mas sei lá, a gente vê essa estatística, a gente não sabe como é que foi feita, né? Vocês como cientistas desconfiem do número quando vocês veem no jornal, tem que saber de onde está saindo esse número, qual foi exatamente o dado. Mas vamos ver aí no médio prazo, porque tem só 1 mês ou 2 de câmera até agora. E no Rio de Janeiro eu quero ver quem vai ter coragem, qual é o governador que vai ter coragem de botar a câmera na Polícia do Rio. Que a Polícia do Rio é que é o problema. A Polícia de São Paulo é até muito bem preparada. Eu estava vendo uma entrevista com um professor que trabalha na Escola Superior de Guerra, trabalha dando aula para os policiais militares de São Paulo, é um cara da ciência política, uma entrevista uns dias atrás. Ele estava comentando que ele dava aula para o pessoal que trabalha no departamento de sequestro de São Paulo, policial que trabalha com gente sequestrada. E assim, o policial, o capitão da tropa é muito bom, muito bem instruído. Ele fala, não, a minha preocupação é fazer o bandido saber, ele não fala bandido, mas enfim, fazer o meliante saber que ele vai sair com vida. Porque se ele não achar que ele vai sair com vida, ele parte por tudo ou nada. E aí morre policial, morrem eles e morrem as vítimas. Então a gente sempre tem algum cuidado de mostrar para ele que ele vai sair com vida dali, para ele ter essa segurança, senão não dá certo. Então a Polícia de São Paulo é relativamente bem preparada. Deve ter também grupo de assassinato lá, como tem o BOPE aqui, como tem o Caveirão lá do Rio de Janeiro, mas é menos. A Polícia do Rio é que é treta, é muito corrupta e cheia de problema, pelo que a literatura diz. Mas vamos ver o efeito que isso vai ter. Nos Estados Unidos os caras já usam, né, câmerazinha, não em todo lugar, mas a maioria dos lugares tem câmera. Talvez isso diminua os números. O Amapá é um país, um estado esquisito, né? Que a gente tem o maior número de fatalidades por confronto policial do país. Mas a gente também tem os menores números de crime. A nossa criminalidade caiu muito ultimamente. A gente não sabe... porque o pessoal dos direitos humanos gosta de dizer policial que mata bandido não resolve nada. Eu não sei muito bem como é que funciona isso, não. Mas a gente tem esse problema aqui, mas ao mesmo tempo tem esse efeito. Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Eu não gosto de dizer que é porque os policiais estão matando que os bandidos não estão aprontando. Mas
tem que ver de onde é que vem essa correlação, então, porque a gente tem a polícia mais violenta do país, aqui no Amapá, a que mais mata. Essa perspectiva que o senhor abordou, que a galera dos direitos humanos fala que não tem crime porque a polícia está matando, ela se torna interessante a gente analisar no Rio de Janeiro, quando se Pois tem... porque lá mata direto e não resolve, né? Exatamente, mas aí é justamente esse o ponto. Os bandidos, no caso, enfim, me perdoe aí se alguém tem um parente policial no Rio de Janeiro, mas a gente vê que as milícias se tornam, né, a fonte alimentadora da criminalidade. Da criminalidade, né? Porque a relação entre o crime e a polícia lá no Rio de Janeiro é muito assim. É tipo como se fosse um mundo que teria o Batman e não teria o Coringa. Aqui, eu não sei como é que está aqui, eu não vejo muita essa coisa dessa relação do crime organizado com a polícia aqui, mas eu também não sou pesquisador do tema a fundo, então não sei como dizer, não tenho como dizer. Mas o que eu sei é que o Amapá, por número de habitantes, tem a maior taxa de violência policial do Brasil. Quer ver? Vamos olhar aqui rapidinho enquanto o pessoal está entrando. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu jogar a tela. Oi, Maísa. Enjoada da minha cara, né, esse semestre. Peraí, deixa eu botar o pessoal para dentro. Não? Tá aqui. Segue com a maior taxa de mortalidade pela polícia do Brasil. 12 casos a cada 100 mil habitantes. Monitor da violência, o lugar já me tirou esse número. Tem que ver de onde é esse número de novo, mas tem umas comparações aqui, ó. Sergipe é 8,5. O segundo maior estado cai para 8,5 já. Então a polícia aqui mata pra caramba. Na defensoria, quando eu trabalhei no criminal, eu vi algumas coisas assim, que era bem coisa de extermínio da polícia. Batata que a polícia entrou lá para matar. Aí, geralmente, o argumento, a gente vê no processo criminal isso. Eles dizem que escutaram, que ouviram, ou foi uma ligação anônima, que depois eles não mostram registrado, porque você tem o registro da ligação na delegacia, né? Se é uma ligação anônima, ai, que chique a biblioteca atrás da Maísa. Foto? Tu tá ligando da biblioteca ou... É da biblioteca. Ah, que legal! Biblioteca Central? Não, é da faculdade do papai. Ai, que chique! Adorei. Como é? Perdi até a linha do raciocínio. Sim. Ou é ligação anônima, mas se tem ligação anônima, então 196 tem esse registro lá no telefone, de que alguém ligou naquele horário e que as ligações são gravadas. Mas eles não trazem para o processo. Eles dizem que é ligação anônima e acabou e não trazem, não mostram essa ligação anônima. Ou então eles falam que são populares, que eles estavam andando pela rua e populares falaram que viram uma pessoa traficando droga na frente da casa dela. Aí eles chegam lá, aí eles dizem que a pessoa reagiu e aí houve uma troca de tiros e aparece a pessoa morta. Então aí fica a palavra do policial contra a palavra do bandido. O STF e o STJ têm mudado os entendimentos, exigindo cada vez mais coisas. Por exemplo, para entrar na casa da pessoa, você não pode entrar na casa de alguém sem mandado judicial, salvo em flagrante delito, mas essa coisa do flagrante é um conceito meio elástico. Hoje em dia o judiciário está tentando estreitar, né? Tem que ser um flagrante mesmo, você tem que ver o crime acontecendo dentro da casa da pessoa para entrar lá dentro, não pode ser um palpite, alguém que falou que tem alguém preso lá dentro da casa, tem que ser uma coisa realmente evidente. Né? Uma coisa que acontecia muito era você pegar o traficante na rua, vendendo uma pouquinha droga, e aí você forçar ele a entrar na casa dele para pegar o resto da droga. Aí o judiciário já disse que isso não pode, você não pode pegar uma pessoa que está na rua com pouca droga, né? Você pode prender ela por causa daquela droga, você pode prender ela dizendo que é tráfico, que é consumo, mas você não pode desse flagrante, forçar ela a entrar na casa dela. Então, o judiciário tem tentado restringir lá em Brasília, mas os tribunais locais não estão nem aí. Eles deixam passar. Então, outro caso é esse, que a pessoa vai na frente da casa, ele diz que o cara estava vendendo droga lá dentro, estava dando uma festa
da organização criminosa, e aí ele força o sujeito a entrar na casa para fazer o flagrante. Eu já vi casos que os caras dizem que é flagrante forjado, que não deixaram o policial entrar. Aí o STJ tem dito assim, que se a pessoa te deixou entrar, tem que ser gravado. O policial tem que pegar o celular e gravar a pessoa. Você me autoriza a entrar na sua casa? Porque tem casos que o policial diz, não, ele me deixou entrar na casa dele. Aí a pessoa diz, eu não deixei. Aí o judiciário vai com a palavra do policial. Então tem uma série de violações pequenas assim na atividade policial que levam à violência policial e até a ilegalidade, né? Enfim, a gente vê isso no cotidiano aqui. Mas, por outro lado, tem uma queda na taxa. Agora, eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra. No Rio de Janeiro, a gente sabe que não. Né? Que a operação policial que realmente tem um efeito na criminalidade é aquela feita com inteligência, com escuta telefônica, com flagrante bem montado, né? Com mandado de busca e apreensão, mandado de prisão preventiva, que você espera o cara, né, sair do Porto de Santana com a droga no carro e pega ele sabendo que ele está fazendo esse transporte. Esse é o que tem efeito. E esse não dá mídia, né? Na mesma semana que teve a chacina lá do Rio de Janeiro, a última, teve uma apreensão de 3 toneladas de cocaína no Porto de Santos pela Polícia Federal e ninguém falou nada. Entendeu? Não fica na mídia, aquela briga do pessoal da direita com o pessoal da esquerda. Por quê? Porque foi um negócio feito com inteligência. E isso é o que a gente sabe que tem efeito no crime organizado. Não essas batidas e tiroteio em favela, né? Que só serve para... Sei lá para quê, eu não entendo não, porque eu não sou da área, mas o impacto não é. Dali 3 horas tá o aviãozinho de novo, no mesmo ponto que os caras morreram. Então, mas enfim, mas a gente vai discutir isso do ponto de vista do direito e não da política pública, tá? A gente vai ter um caso aqui que a gente vai ver, que é esse da favela... Qual é o nome? Deixa eu abrir aqui. Favela Nova Brasília. Que não é nem no Rio, acho que é em Brasília, não sei. Não lembro. Mas a mesma situação, 26 mortos, 3 mulheres estupradas pelos policiais, parece. Dizendo eles aqui. Então, o pessoal entrou. Só ia falar, né, de novo. Teve muita confusão essa semana, eu não consegui subir um texto novo para vocês. Vou fazer isso para a próxima aula. A próxima aula a gente vai começar a olhar a direito ambiental em conexão com os direitos humanos internacionais. E aí eu quis aproveitar a aula de hoje para dar um tempo para vocês fazerem os trabalhos e para, quem ainda não fez, a gente já vai olhar, estão atrasados, né, as resenhas, e para dar uma olhada geral nos casos na corte. Quais são os casos que o Brasil, né, foram julgados, quais são as situações que subiram para lá, e o que a corte determinou em alguns desses casos. A gente só viu a questão da admissibilidade, que é muito importante. Quais são as representações que chegam na comissão e que se tornam casos que vão desaguar numa ação na Corte Interamericana. A gente vai falar um pouquinho também sobre a aplicabilidade judicial da decisão da Corte. Porque aí tem uma falha gritante do ponto de vista jurídico, que o nosso judiciário e a própria Corte não se reconhecem como integrantes do sistema judicial brasileiro. Porque uma decisão de um tribunal brasileiro, depois que transita em julgado, ela é cumprida. Né? Você tem uma fase de cumprimento de sentença, que a gente chama na área civil, ou execução penal na área criminal. Né? Então, aquela pessoa que é condenada, ou aquele Estado, ou aquela empresa, vai pagar uma indenização. E aí, se não paga, o juiz penhora bens, ele congela a conta bancária, penhora ações da empresa, toma o carro, busca apreensão de carro, né, para pagar a dívida. E se for um caso contra o Estado, tem uma forma de execução diferenciada, né, que o Estado, a gente não executa a prefeitura, o Estado e o governo federal da mesma forma como a gente executa qualquer pessoa, porque é bens públicos que você está lidando. Mas tem uma forma de execução, via precatório, né, você entra numa fila, eventualmente você recebe esse dinheiro aí quando o Estado é condenado a te pagar alguma coisa, pela justiça. A decisão da Corte Interamericana, a gente vai ver hoje, elas têm decisão que envolve valores, envolve dinheiro, pagar tanto, né, às vítimas, só que essa decisão não tem cumprimento ainda, né, no nosso judiciário. Poderia ter por interpretação, o pessoal de direitos humanos quer fazer que aconteça, porque o tratado, ele está integrando o sistema jurídico brasileiro, como a gente viu nas aulas passadas, passou pelo procedimento de aprovação na Câmara, no Senado,
Então, ele se transforma numa lei ou num status de emenda constitucional, ou aquele status supralegal que vocês viram. Então, a princípio, tudo que a corte diz está dito dentro do sistema jurídico brasileiro e não fora. Então, você poderia dar uma interpretação que a condenação da corte pode ser levada para os tribunais brasileiros se você tentar fazer cumprir. Como seria a decisão de um tribunal de justiça, de um tribunal federal, né, uma decisão do judiciário brasileiro mesmo. Só que não é o que acontece. Né? Tem vários artigos de pessoal de direitos humanos aí do direito que tentam fazer argumentos normativos que, se fossem aceitos, o judiciário brasileiro podia transformar aquela decisão da corte em cumprimento de sentença. É como a gente chama isso no direito civil, para tentar obrigar o Estado brasileiro a cumprir e nos casos de indenização, a pagar as vítimas, esse tipo de coisa. Né? Algumas ordens que a corte dá não dá para fazer por aí, porque são ordens do tipo aprovar legislação que resolva o problema, coisa assim, ato do Poder Legislativo que o Judiciário não pode entrar. Né? O Judiciário não pode obrigar o Legislativo a aprovar uma lei. O Legislativo aprova uma lei quando ele quer, da forma que ele quer. É impossível o Judiciário entrar aí. Tem algumas coisas que o Judiciário pode fazer, mas nessa parte legislativa, mas em geral não pode muito. E a decisão da Corte é nesse sentido aí você não dá para aplicar. Mas decisões que falam em abrir ação penal, que falam em indenizar as vítimas, essas coisas o Judiciário poderia pegar e forçar a sua aplicação. E não faz. Tá? Mas vamos dar uma olhada rápida, hoje vai ser uma aula mais light, que eu não coloquei texto novo, nos acórdãos geral. A gente analisou só um, né, e só uma parte dele, que é a questão das preliminares. Agora a gente vai dar uma olhadinha mais geral no site da Corte Interamericana. Então, quando eu entro lá, eu procuro... Vamos olhar os trabalhos de vocês primeiro, peraí. Só para vocês estarem sabendo. Ó, esse aqui é o último trabalho entregue. Estava dando uma lida ainda agora. O do Alexandre, que ele tinha comentado. Vocês todos responderam mais ou menos nas linhas do que eu falei na sala de aula, né? Eu teria gostado mais se vocês tivessem pegado trechos da decisão e colado e comentado. Né? Vocês só responderam com base no que eu falei na sala de aula. É mais legal se vocês derem uma lidinha e copiarem um pedacinho da decisão e falar, olha, é isso aqui que a Corte está dizendo. Tentar traduzir o juridiquês vocês mesmos. Mas tá bom assim também. Vou voltar aqui. Então, olha, quem é que falta fazer? A Eduarda, mandou até mensagem esses dias, eu acho. O Jeff, né, Cauê, Matheus. Matheus, você tem dois logins, né? Mas esse aqui acho que você não fez mesmo. E, enfim, fiquem de olho aí, porque senão começa a acumular. A gente está com 2 trabalhos só até agora, então tá light por enquanto. Apesar da gente estar na 5ª ou 6ª aula, acho que estamos na 5ª aula já. Cadê os demais? Espera aí. Atividade. Não, eu não quero. Eu quero. Ah, tá aqui a outra. Temos essa e temos essa. Hoje ainda vou ver se eu passo uma depois da aula ou não. Cadê? Ana Beatriz. Tá, vamos olhar aqui os casos da Corte. Né? Eu vou no site inglês. O site inglês é mais fácil de achar as coisas. Primeiro, tem aqui a aba dos casos, dos julgados. A gente vai já olhar julgamentos. Os que estão pendendo de julgamento. E algumas outras coisinhas que nos interessam. E aqui do lado, a gente vai dar uma olhada rápida, é o monitor de compliance. Então, como a Corte não tem capacidade de forçar os estados a cumprirem com as suas decisões, a não ser envergonhá-los internacionalmente, né, aquela coisa da mulher do Game of Thrones com a sineta atrás, shame, 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 Brasil, shame, é isso que eles fazem, não tem muito o que fazer. Mas tem efeitos, a gente vai ver nas próximas aulas, né, o efeito que tem de alguns desses casos na política nacional. Então, eles monitoram, eles produzem relatórios sobre o que foi cumprido, o que não foi cumprido. A gente vai voltar aqui para olhar esses relatórios já. Primeiro, eu queria mostrar para vocês os casos. Eu separei alguns aqui. Esse textinho eu vou falar depois para vocês. Vamos aqui nos casos, ó, julgamentos. Deixa eu até aumentar um pouco a tela. 426 casos, que tem o total que a Corte já julgou. Desses, o Brasil foi condenado em 14.
A gente vai olhar rapidamente alguns deles. O primeiro, o mais antigo, é de 1900... Não, cadê? É esse Ximenes Lopes versus Brasil. Tá? Eu separei alguns para a gente olhar aqui. Tem o caso da favela Nova Brasília, que eu estava comentando com os colegas, de 2017, só que os fatos aconteceram em 94, e tem do caso dos índios Chucurus, desculpa, que também foi julgado. A gente vai já ver a história aqui. Vamos olhar o nosso primeiro que vocês fizeram. Qual foi o que o Brasil foi condenado, né? Que é o... Cadê? Guerrilha do Araguaia. Deixa eu ver se eu abri ele aqui. Acho que abri. Vamos olhar o que o Brasil foi condenado. A gente estudou as exceções preliminares, o que você precisa ter para conseguir representar na comissão e aonde que se dá essa discussão, o que o Brasil alega geralmente, a questão do esgotamento dos recursos internos, a questão da incompetência temporal, que é fatos que ocorreram antes da assinatura do tratado. Lembrando que o Brasil assinou o tratado em 92 e ele passou a aceitar a jurisdição da corte em 99. Então, tem muita coisa que aconteceu antes disso e o Brasil alega sempre que não pode julgar essas coisas porque aconteceram antes da assinatura do tratado. A gente discutiu isso na aula passada. Aí vem a discussão sobre provas, sobre as vítimas, sobre o direito de cada um. E a gente viu que o mais interessante é que eles entram aqui argumentando pela dor das vítimas. De fato, os fatos aconteceram muito tempo atrás, mas o dano persiste. Vamos olhar o finalzinho para vocês verem as reparações. A que o Brasil é condenado, efetivamente? 245. Alguém levantou a mão, alguma coisa assim? Não. Fala, Francisco. Boa noite, professor. Boa noite. Sobre aquela questão dos recursos internos, que só pode levar ao exterior quando já esgotou, se ele for eficaz, pode recorrer mesmo assim? Se for eficaz, em que sentido? Se ele for ineficaz, se ele for ruim. Assim, pode. Você pode ir, mesmo assim. Exatamente. Esse é o caminho normal, na verdade, Francisco. O caminho normal é que você esgote os recursos internos, isso não seja resolvido a contento das partes e a violação a direitos humanos permaneça, e aí você vai para a comissão. O que acontece no Brasil é que, geralmente, você vai na comissão antes disso acontecer, porque pelo sistema jurídico brasileiro nunca acabam os recursos, você sempre pode ter recurso ou ação nova, e quem vai responder, a advocacia da União que vai responder, quando a comissão ou a corte pergunta para o Brasil, né, o que está acontecendo, isso é verdade e tal, eles sempre alegam que ainda tem algum recurso. E aí, a corte vai analisar se de fato a pessoa nem tentou, ou não houve nenhum tipo de tentativa, ou se houve, mas está demorando a julgar, ou se ela esgotou várias formas de ação, e aí tem 2 ou 3 lá que ainda não foram julgadas, mas que as outras todas já foram, entendeu? A corte vai fazer um julgamento aí sobre até que ponto a gente pode exigir que se esgotem esses recursos. Mas o caminho normal é esse, na verdade, de você esgotar os recursos, não conseguir resolver o problema, e aí você vai para a comissão. Mas nunca acontece isso, tá? Os casos todos têm algum recurso que você pode entrar ainda no judiciário. Entendi, obrigado. Vamos olhar aqui a condenação. Já está aqui, peraí. Deixa eu voltar um pouco. É meio grande essa parte, a gente vai só dar uma passada de olho rápido. Outras medidas de reabilitação, não. Cadê? Parte lesada. Não, mais para cima ainda. Começa. Considerações da corte. Não é ainda aqui, é mais para baixo. Eles vão julgar ponto a ponto, direito à integridade pessoal em relação à obrigação de respeitar direitos. Né? Se vocês lerem essa parte, o que eles vão dizer é que o Brasil realmente não pode ser condenado pela morte dessas pessoas. O que o Brasil está sendo condenado é não investigar e não punir os responsáveis pela morte dessas pessoas. Ele basicamente coloca a lei de anistia em xeque. E eles comentam que a lei de anistia é incompatível com os direitos humanos.
e citam várias situações. Eu quero chegar só na parte da... Pois é, mas não é... Vamos ver a página que é aqui de novo. O resumo. Reparações. Página 245. Ou é item 245? É aqui, ó. Reparações. O que vai ser feito? Indicou que toda violação tem que ser reparado adequadamente. Né? Vamos ver como é que ela entende que tem que ser reparado. Primeiro ele fala quem é a parte lesada, quem são as pessoas que estão sofrendo, né? Por nome, ele nomeia todo mundo que está sofrendo com o que aconteceu, e é muita gente, porque são os parentes dos desaparecidos. B, obrigação de... Aí começam as obrigações. Cadê o A? Já vai do E para o B? Não entendi isso aqui, não. Então, vamos lá. Obrigações de investigar os fatos, julgar e, se for o caso, punir os responsáveis e determinar o paradeiro das vítimas. Então, essa é a primeira ordem que o tribunal dá para o Brasil. Isso vai ser importante, depois a gente vai olhar a compliance, o que disso foi cumprido ou não. Isso aqui não foi cumprido, tá? Nunca vai ser. Porque o STF já disse que a lei de anistia vale e que isso aqui é impossível de ser feito hoje em dia. Aí, ao contrário, o Ustra está recebendo, o Ustra, que é um dos torturadores, está recebendo medalha aí do Bolsonaro. Então, determinação do paradeiro das vítimas. Aí, entre detalhes, né, grupo de trabalho Tocantins, enfim, o Ministério Público Federal, tentativas que têm sido feitas. Outras medidas de reabilitação, satisfação e garantias de não repetição. Atenção médica e psicológica, custeada pelo Estado para as famílias que estão sofrendo. Satisfação, publicação da sentença em português. Ele sempre manda publicar a sentença em português, tá? É a única coisa que o Brasil faz, em muitos casos desses. Ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional. Então, eles pedem que o Brasil faça uma cerimônia pública reconhecendo minha máxima culpa, de que está em falta e que cometeu esse erro e tudo. Dia dos Desaparecidos, que o Brasil crie um Dia dos Desaparecidos políticos e um memorial que lembre as pessoas do que aconteceu e tal. Garantia de não repetição. Né, política de educação e direitos humanos nas Forças Armadas, ensinar para o Exército que Forças Armadas não servem para torturar os seus cidadãos, serve para proteger os cidadãos e não torturá-los. A ideia é essa. Então, o Brasil teria que tomar esforços no sentido de criar grupos de trabalho de direitos humanos, aulas de direitos humanos para os militares. Criar, isso aqui é medida legislativa, criar o delito de desaparecimento forçado, ou seja, o crime, né, de desaparecimento forçado. Eu acho que, até onde eu sei, isso não existe no Brasil ainda, não tem esse tipo penal. Qual é o crime? Tem crime de sequestro, tem outras coisas, mas não esse tipo penal específico. Fala. Essa aula de direitos humanos aí para militares aí, isso deu certo? Tem alguma coisa parecida? A gente vai já ver, eu acho que eles nem fizeram. A gente vai já ver o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Eles têm até algumas coisas nos cursos deles, tá? Mas não sei até que ponto insatisfatório ao que a comissão deseja. Acesso, sistematização e publicação dos documentos em poder do Estado, ou seja, direito à informação, que muita coisa tem acesso, mas tem muita coisa que não. Os militares dizem que aquilo ali é segredo, porque viola risco da soberania nacional e acabou. O processo do Pazuello, por exemplo, está em segredo. Você lembra daquele processo do Pazuello recente, que ele foi... Porque, assim, militar da ativa não pode participar da política, não pode fazer comício eleitoral, não pode, né, participar da política partidária. E o Bolsonaro levou ele nas motocicletas para subir no palanque e tudo. Então, isso é crime para os militares, tá? Tem no Código Militar Criminal. Só que, então, é feito foi instaurado um inquérito administrativo, os outros generais julgaram ele lá. E aí tem uma ata do julgamento, por que inocentaram ele, só que essa ata está em segredo. Eles disseram que não pode ser mostrado para ninguém, porque está em segredo e tal. Então, é o tipo de coisa que os militares fazem. Não é à toa que militar na política só dá corrupção, porque eles podem colocar as coisas em segredo, ninguém sabe o que está acontecendo, então você desaparece com a informação. Criação da Comissão da Verdade. Essa existe. Né? Existe desde antes do julgamento, eu acho, não sei se foi logo depois. Porque esse julgamento é de 2005. Então pode ser que tenha sido criado depois a Comissão da Verdade. Essa existe. E a Dilma botou até para funcionar.
indenização, essa que eu estava comentando, o sofrimento ele tem um valor, é quantificável civilmente no Brasil. O dano chamado dano moral, vocês já devem ter ouvido falar. Então, tem como quantificar isso aqui. Eu não sei se eles dão um valor aqui, né, se eles já condenam a um valor específico, mas mesmo que eles não tivessem condenado a um valor específico, eles podem condenar e depois você quantifica isso no cumprimento de sentença. Se isso aqui fosse uma sentença cível de um tribunal brasileiro, você teria um valor e você poderia obrigar o Estado a pagar as vítimas alguma coisa. No Brasil, os torturados, os que foram expulsos do país e tal, a Comissão da Verdade pagou uma quantia para muita gente que foi torturada aí, que foi expulsa do Brasil. Teve muita polêmica na época, isso porque a Dilma botou para funcionar, tá? Então, a pessoa que, por exemplo, acho que, como é o nome dele? Tem um cartunista brasileiro famoso que foi perseguido pelos militares, e aí ele passou a ganhar uma bolsa mensal de, sei lá, R$3.000 pelo que aconteceu com ele. Então, é uma forma de indenização. Isso foi feito até certo grau, tá? Né? O dano imaterial é aquele que não é quantificável, é a dor. Vamos descer mais. É só isso. Então, é isso que eles mandaram fazer. Vamos ver o que foi feito? De acordo com os relatórios da própria corte. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Casos do Brasil. Guerrilha do Araguaia. Cadê? Guerrilha do Araguaia, Gomes Lund e outros. Só que tá em espanhol, viu? A maioria aqui. Só que são curtinhos. Ó, declaradas cumpridas, pendentes de cumprimento, até 2014. Depois disso não se analisou mais, de lá para cá de novo. Mas, fala. O senhor compartilhou esse negócio aí que você está aparecendo aí? Está mostrando para a gente? Colocou lá no Google? Vou botar no grupo. É o site do... Eu mostrei aqui no comecinho. Deixa eu mostrar do começo, porque eu já deixei as coisas no gatilho para mostrar para vocês, para ser mais rápido. Mas deixa eu te mostrar aqui, ó. É esse site aqui. Tem em português, tá? Mas o inglês é melhor de achar as coisas. Depois você pega a coisa em português. É esse site. Deixa eu botar lá no nosso mural. Site da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui vocês acham tudo que eu estou mostrando para vocês na aula de hoje. Tem vários textos sobre esses julgados na área do direito, viu? Tá aí. Deixa eu mostrar do comecinho como é que é. Os casos estão aqui, olha, julgamentos, casos no seu mérito. Aí você põe Brasil. Aí você tem os casos aqui. Aí tem em português, em espanhol, available languages, aí você escolhe aí um e dá uma olhadinha. O compliance está aqui, ó, monitoramento com compliance. Casos de monitoramento de compliance com julgamento, somente em espanhol. Orders on the monitoring. Acho que é por aqui. Aí chega aqui, Brasil. Guerrilha do Araguaia. Aí aqui você tem quais foram as obrigações declaradas cumpridas, daquelas que a gente viu, e aquelas pendentes de cumprimento, que ainda não foram cumpridas. Isso em 2014, olha a data. Depois eles nem olharam mais. Vamos olhar aqui. É curtinho, é um documento de 2 páginas. Então, essas são as cumpridas. Vamos ver se a gente dá uma olhada rápida aqui. Realizar as publicações dispostas em conformidade. Ou seja, traduzir a decisão para o português. Isso foi cumprido. Item 2. Permitir que, depois de um prazo de 6 meses, contados a partir da notificação da sentença, os familiares possam apresentar, se assim o desejarem, suas solicitações de indenização utilizando os critérios e mecanismos estabelecidos no direito interno brasileiro, nessa lei aqui, né, lei brasileira, de conformidade com os determinados no parágrafo 303 da sentença. Isso foi cumprido. Então, o Brasil deu oportunidade para essas pessoas apresentarem cálculo de valor que eles têm que receber de indenização. A ideia é essa. Cumprimento parcial.
continuar desenvolvendo as iniciativas de busca, sistematização e publicação de todas as informações sobre a guerrilha do Araguaia. Isso aqui tem cumprimento parcial, eles dizem. Em considerando... Continua pendente o cumprimento a respeito da medida de reparação. O item 36 da sentença continua pendente de cumprimento. Deixa eu ver o que é o item 36. Tá, cumprimento esta medida... Destaca 3 anos e 11 meses desde a emissão da sentença e não há resultados concretos que apontem a determinação do paradeiro e localização dos restos das vítimas, no presente caso. Então, por isso, a Corte considera que essa medida se encontra pendente de cumprimento. Não acharam as pessoas ainda. Ele entende que há um certo esforço para fazer o cumprimento, ele não aponta exatamente qual, mas como é cumprimento parcial, quer dizer que o Brasil fez alguma coisa. Mas o miolo não fez, que é achar as pessoas. Pagar as quantidades fixadas, aquela coisa do pagamento para as pessoas, também é parcial. Continua pendente de cumprimento. O que continua pendente de cumprimento? Com base nas anteriores medidas, se encontram vivos os herdeiros de 18 vítimas falecidas através de depósitos judiciais realizados em processo... Não obstante, a Corte que deve continuar implementando as ações necessárias para cumprir com a maior brevidade possível a totalidade dos pagamentos. Não diz exatamente quais são os pagamentos que não foram feitos ainda aqui, mas aparentemente pagou alguma coisa, mas não pagou todo mundo. Realizar uma convocatória em um periódico de circulação nacional ou da região onde ocorreram os fatos, ou mediante outra modalidade adequada, para que no período de 24 meses contados a partir da notificação da sentença, os familiares das pessoas indicadas no presente fato aportem prova mostrando que permita ao Estado identificar quem são as pessoas consideradas vítimas. Então, botar no jornal, avisar, olha, quem tem algum parente que desapareceu na Araguaia nesse período, que se apresente, que a gente vai procurar quem é essa pessoa. Essa aqui é uma ordem que eles deram. Com base na documentação aportada pelo Estado, a Corte constata que foi feita a publicação no Diário Oficial e no Jornal Nacional O Globo, o que se adequou ao que a sentença pedia, um prazo de 25 meses, enquanto a publicação que o Brasil alegou haver realizado no Diário Oficial, Jornal do Pará, porque a guerrilha da Araguaia foi norte do Tocantins e sul do Pará, né? Não aportou comprovante que permita o tribunal acreditar que a mesma tenha sido realizada. Então, eles estão dizendo aqui que eles não acharam a publicação no Jornal do Pará. É isso. Então, enfim, eu não vou... são só esses aqui. Então, não foram pagas as indenizações e vamos ver o que foi cumprido. Isso aqui... Não, isso aqui é o que foi cumprido. Isso aqui é o que foi cumprido. Parcialmente ou totalmente. Então, algumas pessoas receberam indenização. Foi feita uma chamada pública parcialmente correta para chamar as pessoas que acham que tiveram familiares desaparecidos. Isso foi feito. Foi traduzida a sentença. Né? Isso foi o que foi feito. Vamos olhar o que não foi feito agora. Pendente de cumprimento. Não, cadê? Pendente de cumprimento, está aqui. Aí essas são 3 páginas. Não, é o mesmo tamanho. Então, o que não foi cumprido? São essas 6 aqui. Conduzir eficazmente perante a jurisdição ordinária a investigação penal dos fatos, né? Punir os responsáveis, coisa que o Brasil não fez e não vai fazer por causa da lei de anistia. Realizar todos os esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas. Entregar os restos mortais a seus familiares, também não foi cumprido. Dar tratamento médico, psicológico e psiquiátrico às famílias das vítimas, também não foi cumprido. Realizar o ato público, aquele ato lá que eu falei para vocês, de aparecer o presidente da República com os familiares, reconhecer o que fez e prometer que vai tomar medidas. Isso é um ato político muito forte, né? Se responsabilizar pelo que o Brasil fez. Isso aqui não foi feito. Nem no governo Dilma isso aqui foi feito. Continuar com as ações em matéria de... o negócio dos militares, vocês me perguntaram se tem os cursos e tal. Foram feitos escolas de direitos humanos para os militares, de acordo com a Corte, não foi feito. Né? Em todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas.
adotarem um prazo razoável as medidas que sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado. Não existe. Não existe até 2014 e até onde eu sei não existe esse crime ainda tipificado na legislação brasileira. Então isso aqui é coisas que o Brasil não fez, né? E aqui tem alguns de cumprimento parcial. Não vou gastar muito tempo com isso, porque a gente tem outros casos para olhar, mas vocês entenderam a dinâmica aqui, né? Todos os casos têm isso. A corte monitora, de tempos em tempos, o que foi feito e deixou de ser feito. Vai ficar disponível no Classroom, né? Tá o link lá, vocês entram pelo link e vocês acham aqui, ó, monitoramento de compliance. Casos de monitoramento de compliance com julgamento, ou seja, que já foram julgados. Aí vocês conseguem olhar aqui. Vamos pegar um outro exemplo aqui, só para vocês verem as coisas que eles julgam. Isso aqui é o quê? O Índio Churucu. Vamos pegar o da favela Nova Brasília. Aqui é interessante porque surge a mesma discussão, se é possível que a corte investigue, puna, uma situação que aconteceu antes da assinatura do tratado, né, que a gente discutiu lá no caso da Guilha do Araguaia, vai aparecer aqui também, porque esses fatos aqui ocorreram em 94. Aí vamos ver o resumo aqui do caso, ó. O caso submetido em 2015 à comissão, que depois submeteu à corte. O caso se refere às falhas e à demora na investigação e punição dos responsáveis pelas supostas execuções extrajudiciais de 26 pessoas. Um número muito parecido com aquele que aconteceu no Rio de Janeiro esses tempos aí. No âmbito das incursões policiais feitas pela polícia... não, foi no Rio de Janeiro mesmo. Pensei que tinha sido em Brasília por causa do nome do bairro. O bairro chama Nova Brasília. No Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 94 e em 8 de maio de 95. Alega-se que essas mortes foram justificadas pelas autoridades policiais mediante o levantamento de atas de resistência à prisão. Né? O pessoal que estuda segurança pública, controle das polícias e tal, critica muito, fala muito nesses atas de resistência à prisão. Que a pessoa foi lá, o policial foi lá te prender, você resistiu, o policial te matou. E não tem uma investigação sobre se a pessoa foi morta em posição de execução, né, se ela estava ajoelhada, se o tiro foi na nuca, esse tipo de coisa. Se a pessoa estava armada, né, se achou alguma arma, foi periciada essa arma, não se faz essas investigações muito aqui no Brasil. Qualquer morte por policial em um país civilizado é investigada, mesmo que a gente saiba que o policial estava realmente em legítima defesa, é investigado e altamente documentado para garantir que seja de fato que tenha acontecido. Porque a possibilidade do policial abusar da força e matar a pessoa de propósito é grande. É o grande dilema do controle das polícias. Alega-se também que uma incursão, 3 mulheres, 2 delas menores, teriam sido vítimas de tortura e atos de violência sexual por parte da polícia. Coisa séria. Aí, enfim, se alega que a investigação teria sido realizada supostamente com o objetivo de estigmatizar e revitimizar as pessoas falecidas. Então, esse discurso do bandido bom é bandido morto. É feita uma investigação, às vezes, mas só no sentido de culpar os próprios bandidos, as próprias pessoas, ou sei lá, pelas mortes delas. Né? E ainda sai na mídia que a pessoa era traficante e tal. Que nem no Datena, né? Teve aquele confronto da polícia, a gente nem sabe quem morreu ainda, aí sai a notícia já. 26 bandidos mortos pela polícia. A gente não sabe se eram bandidos ou se não eram, como é que eles morreram, quem são essas pessoas, não se tem informação nenhuma, já chama de bandido. Então, isso é o que a literatura chama de revitimização. A pessoa, não basta ela ter morrido, ela vai ser escrachada na mídia e os familiares vão ficar com essa pecha de parente de bandido. E aí, só para passar rapidamente depois a gente vai olhar as reparações, só, que é o que nos interessa na aula de hoje. Mas tem aqui a discussão da competência, de novo. Ó. Tem várias discussões de competência, como a gente viu, mas o que me interessa mais é a do princípio da anterioridade, porque eu acho muito interessante essa discussão. Porque, de fato, não era para estar sendo julgado coisas que aconteceram antes da assinatura do tratado. Esse negócio de argumentar que o sofrimento persiste, portanto, você tem como ultrapassar essa coisa do princípio da anterioridade, é um argumento meio puxadinho, meio difícil de sustentar, na minha opinião, tá? Mas aqui é uma posição política que a corte tomou e ela quer investigar essas pessoas.
tem uma lógica, né? Não posso dizer que não tem uma lógica. A lógica é, de fato, as pessoas continuam sofrendo, então o dano permanece ao longo do tempo. Mas é um esforço. Né? Com o tempo, se o Brasil continuar sendo uma democracia, daqui 50 anos e tal, esse problema vai desaparecer. Porque vai se julgar só coisas que aconteceram depois de 99, que foi quando o tratado foi assinado. Mas, por enquanto, a Corte tem entrado nesses assuntos aqui, e aí sempre tem essa discussão do princípio da anterioridade, porque os casos que chegam lá são casos que ocorreram antes. Vamos achar aqui, ó. Isso aqui não é isso. Competência, razão do tempo, ó. Incompetência, ratione temporis, latinês. Isso aqui é em razão do tempo. É o princípio da anterioridade, como a gente chama no direito brasileiro. A respeito dos fatos anteriores à data de reconhecimento da jurisdição da Corte em relação à Convenção. Eles também discutem a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, chamada Convenção de Belém do Pará, porque foi onde ela foi assinada. É uma convenção assinada pelos países da OEA, relativa especificamente à Convenção da Mulher. O sistema interamericano, ele não usa só o Tratado do Pacto de San José da Costa Rica para analisar, ele também analisa todos os tratados de direitos humanos que o Brasil é signatário, na hora que ele vai julgar. Né? O Brasil, ele costuma juntar os dispositivos de outros tratados que não só do Pacto de San José. Na prática, gente, os tratados são muito parecidos. Né? Tem algumas coisas diferentes em relação um ao outro. Né? Por exemplo, tem algumas coisas mais práticas. A Convenção do Sequestro de Menores, ele estabelece um sistema judicial de recuperação de criança sequestrada, que é muito interessante e muito específico. Né? Vocês vão estudar, se fizerem comigo, a matéria de direito privado. Mas, em geral, todas essas convenções repetem os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, né, erradicar a violência contra a mulher é a mesma coisa que erradicar a violência contra todos. Enfim, essas coisas são muito parecidas em termos de tratado. Então, você está violando você está violando todos. Mas, enfim, eles colocam aqui especificamente o caso das mulheres. Porque teve essas 3 estupradas aí. Aparentemente. Mas a questão toda é o negócio da razão, em razão da temporalidade, né? E aqui eles afastam, não nesse pedaço, esse pedaço aqui está meio curtinho, mas lá embaixo eles afastam a argumentação de que os fatos aconteceram antes antes da assinatura do tratado, com o mesmo argumento lá do caso da Guilha do Araguaia. Eles dizem que a dor persiste, a impunidade persiste, não se encontrou os perpetradores da violência, as famílias não foram indenizadas, né? Continua-se a mesma condição inconstitucional de direitos, como diria o pessoal aqui no Brasil. Vamos olhar as reparações, só para a gente ver o que foi pedido, o que foi dado aqui, né? Reparações. Obrigação de investigar, né? Obrigação de investigar os fatos, determinação, julgamento e o caso pertinente à punição dos responsáveis. Reabilitação, tal do tratamento psicológico das vítimas, muito parecida, né? Porque nos 2 casos é violência das forças de segurança pública contra cidadãos brasileiros. Publicação da sentença. Ato público de reconhecimento e responsabilidade de placas comemorativas. Garantia da não repetição, adoção de políticas públicas que controlem as polícias efetivamente. Treinamento adequado. Isso aqui é meio antigo, né? Hoje em dia a gente tem uns mecanismos melhores. Esse da câmera é muito bom e muito eficaz. Botar a câmera nos policiais para eles não cometerem as violações. Os próximos casos, quando a corte decidir, provavelmente ela vai colocar esse tipo de coisa. Perspectiva de gênero, étnico, racial, todos os casos que os agentes utilizem força letal e a violência sexual, enfim. Vamos ver o que foi feito? Tem um texto que eu botei para vocês mais cedo, que é esse aqui, do Pedro Pulsato e da Ana Clara, que fala exatamente sobre esse tema, executoriedade. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Que entra nesse caso, tá? Até que ponto são executáveis essas decisões. E aí eles fazem um longo argumento jurídico aqui, se vocês quiserem ver a construção do argumento jurídico, para dizer que é possível executar as sentenças da corte, mas que na prática não se executa nenhuma. Mas tem alguns efeitos. Eles citam 2 exemplos aqui que eu quero mostrar para vocês.
Espera aí. Em 2 sentenças. Não é isso. Importante registrar que tivemos um avanço jurisprudencial no âmbito do TRF da terceira região. É o TRF de São Paulo, que reconheceu a executoriedade interna da obrigação de investigar e punir os desaparecimentos forçados. Obrigação extrapecuniária. Extrapecuniária é porque não envolve dinheiro, tá? Essa ementa do acórdão do Tribunal do TRF da terceira região, natureza permanente do delito, equivalência com ocultação de cadáver, não aplicação da lei de anistia. E aí, nessa decisão, eles citam a decisão da Corte explicitamente, para legitimar a discussão aqui. Vamos ver o que ele fala. Além dessa decisão, em 11 de dezembro de 2018, o TRF da primeira região negou o pedido dos proprietários da fazenda Brasil Verde, no sudeste do Pará, para trancar a investigação do Ministério Público Federal, retomou após a condenação da Corte Interamericana. Tem um caso aqui que a gente não viu, que é o da fazenda Brasil Verde, que envolve, se não me engano, trabalho forçado, escravidão. E aí não foi investigado, não foi feito nada, não acharam as pessoas e arquivou-se o inquérito policial. Aí a Corte condenou o Brasil. Com a condenação da Corte, o Ministério Público Federal foi na Justiça e pediu para reabrir a investigação. Quando eles pediram para reabrir a investigação, os proprietários da fazenda entraram com um pedido no judiciário para o judiciário trancar a investigação de novo, argumentando que já foi feita a investigação e já foi arquivada e não pode reabrir mais a investigação. Só que o tribunal entendeu que, em razão da decisão da Corte, é sim legítimo que se reabra a investigação. É basicamente isso. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque é o tamanho do texto. Deem uma lida. A jurisprudência do STF reconhece a necessidade da norma ser compatível tanto com a Constituição quanto com a Convenção Americana, como nas decisões que resultaram na súmula vinculante 25. Que súmula é essa? Essas súmulas são importantes. Eu acho que é aquela que a gente já viu. É da prisão civil do depositário infiel. A gente estudou esse caso, lembram? É o caso que deu ensejo à interpretação de que as normas que foram aprovadas de direitos humanos, não pela regra do artigo 5º, parágrafo 3º, mesmo assim entram no ordenamento jurídico brasileiro com caráter supralegal. É essa decisão que gerou essa súmula vinculante. Mas ela trata de várias questões, a decisão, né, relativa à interação entre o sistema jurídico internacional e o brasileiro. Então, o juiz aqui chama atenção, deixa eu achar a aba aqui, a essa decisão, quando fala de que o Brasil tem a obrigação de reabrir a investigação policial por decisão da Corte, portanto, o judiciário brasileiro está cumprindo a decisão da Corte Interamericana. Essa interação é muito rara, porque, como eu disse para vocês, o judiciário brasileiro não tem a obrigação de cumprir aquilo que a decisão da Corte Interamericana mandou fazer, porque não tem essa conexão. É diferente de uma decisão de um tribunal aqui. Aí o juiz de primeira instância, ou seja lá quem o valha, vai ter que cumprir aquela decisão. Aqui essa obrigação não existe. Mas os autores acharam esses 2 casinhos onde faz-se menção expressa às decisões que foram tomadas fora do Brasil, na Corte Interamericana. Tá? Mas vamos olhar aqui no caso da favela. A gente já olhou, né? O que foi cumprido e o que não foi cumprido. Favela Nova Brasília. Vamos ver o que não foi cumprido. Conduzir eficazmente a investigação dos fatos das mortes. Não foi feito isso. Iniciar uma investigação eficaz a respeito da violência sexual. Também não foi feito. O negócio do tratamento psiquiátrico não foi feito. Realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional não foi feito. Publicar anualmente os dados relativos às mortes produzidas durante operações da polícia em todos os estados do país. Isso é feito. Não sei por que não está dizendo que não foi feito aqui. Hoje em dia isso é feito. Adotar medidas necessárias para que o Estado do Rio estabeleça metas e políticas de redução da letalidade da violência policial. Isso nunca foi feito mesmo. Tá? Vamos olhar o primeiro julgamento que o Brasil foi condenado. Não está aqui, que é muito antigo. Não está aqui, é o Ximenes Lopes.
Esse foi o primeiro caso que o Brasil foi condenado por violação à corte. Tá? Vamos ver o que foi feito e o que não foi feito. É um caso que envolve clínicas psiquiátricas no estado do Ceará. Clínicas particulares, não eram nem do estado, pessoas que sofreram tortura, basicamente, quando foram colocadas no manicômio, tá? Esse julgado aqui, ó. Ximenes Lopes versus Brasil. Quem julgou a opinião, o juiz Cansado Trindade. É um juiz brasileiro, eu comentei dele para vocês. Tem muitos livros dele aqui no Brasil. Enfim, foi orientador da Flávia Piovesan, é um figurinha famoso que foi juiz na Corte Interamericana, indicado pelo Brasil. Ximenes Lopes. Então, só para falar para vocês o que foi o caso, deixa eu abrir aqui em português. Abre, meu filho, qual é teu drama? Espanhol, português. Vou ver aqui vai ser em inglês. Mas eu traduzo para vocês rapidinho. Só para vocês saberem o que é o caso. A petição foi feita em 2004. A comissão entrou com a ação na corte determinando se o Estado brasileiro era responsável pela violação desses direitos aqui, na Convenção Interamericana, em detrimento do senhor Damião Ximenes Lopes, por alegada hospitalização em condições desumanas e degradantes, com uma pessoa com deficiência mental, né, num centro de saúde operado pelo SUS. Então, tinha dinheiro do poder público, sim. Causa de Repouso Guararapes é o nome do lugar. Tá? Aí a análise era sobre esse assunto. Vamos ver o que foi feito, né, sem olhar muito o caso inteiro, porque a gente já falou de vários aqui. Espera aí. Não, cadê? É aqui. Não, não é aqui, droga. Brasil, Ximenes Lopes. O que foi cumprido, o que não foi cumprido? Vamos olhar o que não foi cumprido primeiro. Pouca coisa. Ó, não tá que nem aqueles que tem 3 páginas. Garantirem um prazo razoável que o processo interno tendente a investigar e sancionar os responsáveis pelos fatos que ocorreram na casa de repouso. Isso não foi feito. Não se puniu as pessoas. Pelo menos até a data que isso foi investigado. Até 2010, ó. 2008 e 2010 que foi feita essa avaliação de compliance. Talvez lá para cá tenha acontecido alguma coisa, eles não sabem. Vamos ver o que foi cumprido. Essa é a antiga, então tem mais coisa, né? Publicar no prazo de 6 meses no Diário Oficial a decisão da corte, pagar as indenizações para os familiares. O cara morreu lá, tá? Foi torturado e morreu. Então, isso foi feito, foi pago as indenizações. Deve ter tido alguma ação no judiciário aí para pagar a indenização para essas pessoas. Aqui também, a indenização por dano material. Aqui é material e aqui é imaterial, tá? É a mesma coisa, só que um é dano que a gente chama patrimonial e o outro é o dano imaterial. No direito civil, a gente diferencia essas duas coisas. O dano material, ele corresponde aos custos de enterro, ao salário que a pessoa tinha em vida, que ela passou de prover para sua família quando ela morreu. É muito quantificável o dano material, tá? São coisas, assim, muito objetivas. O dano imaterial é o dano moral. Esse aí é a dor, enfim. Aí é difícil de quantificar. Mas, então, ó, indenizaram o dano material e o dano imaterial. Pagar em um prazo de 1 ano custas e gastos gerados. Isso aqui custas judiciais, tá? Então, pagaram as vítimas, indenizaram as vítimas, mas não descobriram quem são os culpados, não puniram os culpados. Esse é o resumo da história. Esse é o mais antigo que está na corte. Tá? E aí tem vários outros casos, deixa eu ver a hora, se dá para mostrar mais alguns para vocês. Dá. Deixa eu até fechar aqui, senão fica muito confuso.
O da fazenda do povo indígena Chucuru versus o Brasil. Esse foi julgado em 2018 também. Coisa recente, né, os julgamentos. Exceções preliminares. Alegação. Esse aqui não tem alegação. Não, tá aqui. Razão do tempo. Fatos anteriores à data de reconhecimento da jurisdição da corte. Estão percebendo que é uma coisa repetitiva? Tem sempre essa discussão. O Estado ressaltou que a adesão... Tarará. Quando é que aconteceu o caso do Chucuru? Eles argumentam que... Vamos ver o que foi o caso primeiro, vai. Resumo. De acordo com a comissão, o caso se refere à suposta violação do direito à propriedade coletiva e à integridade pessoal do povo indígena Chucuru, em consequência da alegada demora de mais de 16 anos para a demarcação das terras deles. Essa discussão está rolando no Brasil inteiro, tá? Inclusive aqui no Amapá, sobre essa coisa de demarcação de terra indígena. No Amapá menos, porque as terras são muito demarcadas, mas no Pará isso aqui é um desastre. Tem muita luta por demarcação, o governo federal não quer demarcar. Então o caso se refere a isso. E aí a não demarcação gera um dano aos direitos desses povos tradicionais. No sentido de que a terra não é deles, aí os garimpeiros entram, os grileiros entram, aí tem aqueles conflitos nessas terras. Então, aqui a ideia é que faça-se a demarcação. O Brasil vai argumentar que o processo de demarcação aconteceu antes de 99, em 92, parece, e, portanto, não deveria ser julgado pela corte. Só que a corte vai, com certeza, olhar e dizer que a demarcação, na verdade, não foi feita ainda. Ela iniciou-se, mas não concluiu-se, portanto, persiste esse dano causado ao povo Chucuru. Porque nunca demarcou direito, então continua o dano. Suposta demora na desintrusão total das terras e territórios para que o referido povo indígena possa exercer pacificamente seu direito. O caso também se relaciona à suposta violação de direitos e garantias judiciais, à proteção e consequência do alegado descumprimento do prazo razoável no processo administrativo respectivo, processo de demarcação. Então, não tem gente morta nesse aqui, não. Quer dizer, deve ter uns chucurus que morreram lá em conflito agrário, mas não é o caso que está na corte aqui no momento. Eles estão discutindo a demora na demarcação. Vamos ver o que foi feito, o que foi ordenado pela corte. Reparações, está aqui, começa aqui. Parte lesada, quem são as partes lesadas? Eles sempre falam, que é o povo Chucuru. Quando vocês viram que nos outros casos tinha o nome das pessoas, né? As vítimas dos militares e as vítimas dos policiais lá no Rio de Janeiro. Restituição. Vamos ver o que a corte disse. A corte determinou na presente sentença que o processo de titulação e demarcação do território indígena Chucuru foi concluído no ano de 2005 com o registro dessa propriedade no registro de imóveis. Além disso, não há controvérsia entre as partes quanto ao que as 6 famílias permanecem ocupando e que a sentença de posse pode ser executada a qualquer momento. Nesse sentido, embora se reconheça o atual número limitado de ocupantes não indígenas do território Chucuru, a corte dispõe que o Estado deve garantir de maneira imediata e efetiva o direito à propriedade coletiva do povo Chucuru sobre a totalidade de seu território, de modo que não sofra nenhuma invasão, interferência. Parece que tem a demarcação feita, mas tem outras pessoas que moram lá na região com titulação das terras. É muito parecido com o caso Raposa Serra do Sol, que foi parar no Supremo, e aí tem aquela discussão sobre demarcação contínua ou demarcação delimitada. Na demarcação contínua, você pega um pedaço grande de terra e diz que é tudo dos índios. Na demarcação delimitada, você pega esse mesmo pedaço grande de terra, fala que é dos índios, mas você excetua alguns pedacinhos lá dentro que são de pessoas que moram lá dentro. Era o caso da Raposa Serra do Sol, que foi para o Supremo, envolvia arrozeiros. Os arrozeiros, eles pediam que a demarcação fosse limitada, então, dentro da reserva indígena, teria um pedacinho lá que poderia ser fazenda de arroz, deles. E os índios queriam que expulsasse os arrozeiros, fosse tudo terra indígena. É um caso parecido com esse, tá? Pelo que eu estou vendo aqui. Existe a ocupação de 6 famílias, do tal do Milton Didier e Maria Didier, que tem título de propriedade dentro da reserva. E aí a ordem da corte é para demarcar continuamente. Em especial, cabe ao Estado realizar a desintrusão no território indígena que permanece na posse de terceiros não indígenas,
e efetuar os pagamentos pendentes de indenização por benfeitorias de boa-fé. Um dos argumentos jurídicos que a parte que está dentro da terra indígena usa para não sair é que elas não foram indenizadas ainda. Porque todo o processo de desapropriação, direta ou indireta, que o governo faz, ele precisa pagar para a pessoa que está sendo desapropriada o valor de mercado daquela terra e dos bens imóveis, benfeitorias, tudo que a pessoa construiu naquela propriedade. As pessoas falam, olha, eu não posso sair ainda porque o governo não me pagou. E, de fato, o governo demora a pagar e isso vira justificativa para não sair da terra indígena. Percebem? Essa obrigação de desintrusão compete ao Estado e com extrema diligência. Então, a Corte está falando, o Estado brasileiro remunera essas pessoas para elas pararem de usar a não remuneração como justificação para não sair da terra indígena. Com respeito à sentença de reintegração de posse, favorável a Milton Rego Barros. Então, tem sentença judicial brasileira que manda que a posse seja mantida na mão desse povo aqui, que não é povo indígena, tá? Caso a negociação em curso informada pelo Estado para que receba uma indenização não prospere, o Estado deverá avaliar a possibilidade de sua compra ou expropriação das terras. Então, tem decisão do Judiciário brasileiro que fala que essas terras são dessas pessoas aqui. Então, o que a Corte está dizendo para o Brasil? Faça o favor de tomar medidas judiciais para reverter a decisão do Judiciário brasileiro ou negociar com as famílias a sua retirada com base no pagamento de indenizações, ou, se nada disso funcionar, entrar com uma desapropriação, compra de terras ou expropriação de terras. Vocês não querem desapropriação, mas desapropriação é um ato unilateral do poder público. O poder público ele pode desapropriar a terra de qualquer um, tá? O Estado brasileiro, se ele municipal, estadual e federal, se ele quiser te tirar da tua casa, desde que com uma finalidade, uma finalidade pública, né? Para passar o metrô, para atender ao meio ambiente, seja lá o que for, tem que ter uma finalidade pública, mas ele pode te desapropriar da tua casa a hora que ele quiser. Você não tem como impedir que isso aconteça. A única coisa que você pode fazer é questionar o valor da indenização. Tá? Então, é isso que dá para ser feito aqui. Então, se de fato essas pessoas não querem sair, estão reclamando das indenizações, então o Estado brasileiro pode pagar e obrigar essas pessoas a sair da reserva indígena e passar a propriedade inteira para a mão dos índios, que é o que a Corte quer que seja feito. Deu para entender? Caso por motivos objetivos não seja definitivamente material, enfim, a ideia dessa discussão é essa aqui toda. Tirar os caras que estão dentro da terra indígena e dar a terra toda para os índios, chucurus. Publicação da sentença, tomar medidas necessárias para evitar que no futuro ocorram fatos similares e adotar, em especial, um recurso simples, rápido e efetivo que tutele o direito dos povos indígenas. Indenização compensatória coletiva, então pagar para os índios pelo sofrimento que eles estão passando, né, dano material e imaterial. E é isso, esse caso é isso. Eu não vou nem olhar o que foi feito ou deixou de ser feito. A gente pode. Eu tô curioso para saber se tiraram os caras de lá ou não. Vamos ver. Só esse aqui. Chucuru. Ximenes Lopes, a gente viu. Monitorando compliance. Brasil. Tá aqui, povo indígena Chucuru. Vamos ver o que foi cumprido. Eu tô curioso de saber se nada, só publicaram a sentença. Fizeram porra nenhuma, não demarcaram a terra, não tiraram o povo que está lá dentro. Fizeram nada. É de quando isso? 2018, 2019. Né? Tem todo, quem estuda essa área mais especificamente, tem toda uma discussão sobre demarcação contínua ou com restrições às pessoas que já moram lá dentro, que não são os índios. O caso mais emblemático é o Raposa Serra do Sol, no STF, tá? Tem o Rezog, que é morte no regime militar. O Rezog, se não me engano, foi assassinado pelos militares. Então, tem outros casos aqui. Só queria dar essa visão para vocês da corte, né? Eu ainda vou pensar se eu vou passar trabalho, porque eu não dei texto essa semana, mas eu posso falar alguma coisa para vocês pesquisarem aqui no site. Cadê o site? No site da Corte Interamericana. Algum caso. Aí talvez eu peça para vocês pegarem um e me explicarem o que aconteceu naquele caso, tá?
Na próxima aula, a gente vai estudar a conexão entre o direito ambiental e os direitos humanos no âmbito internacional. Como é que essas coisas estão sendo conectadas no sistema interamericano de direitos humanos? Tem toda uma movimentação de tentar usar os tratados de direitos humanos da OEA, o Pacto de São José da Costa Rica, essencialmente, para condenar o Brasil em matéria ambiental, violação ambiental. Só que o pacto não tem meio ambiente lá, não. Lembra que a gente discutiu essa coisa que o Pacto de São José são só os direitos individuais fundamentais, né, direitos civis e políticos, tal como eram concebidos pelo liberalismo americano na década de 70, porque foi quando foi assinado o tratado, que inclusive teve essa discussão de incluir direitos sociais, direitos ambientais, né, a galera mais de esquerda, e os americanos disseram, não, isso daí é coisa de comunista, a gente vai só direitos individuais fundamentais. Então, mas mesmo assim, tem tido uma litigância na área ambiental muito forte, conectada com os direitos humanos das populações tradicionais. E a gente vai olhar o caso de Belo Monte, em particular, que é um caso muito interessante. Eu tenho o texto separado aqui já para a semana que vem. Tá? Dúvidas? Tem uma dúvida no chat. Fala, Denilson. Então, fala a Ana primeiro, que a Ana perguntou no chat, eu não vi. Deixa eu abrir aqui o chat. Fala, Ana. Não sei se eu entendi. Acontece de pedir a desocupação, indenizar, mas as pessoas não saírem mesmo assim, o Estado deixar por isso mesmo? Não, o que acontece é o seguinte, a desapropriação, ela pode ser explícita ou tácita. Quando é que acontece uma desapropriação tácita? Se eu vou aonde você mora e declaro aquilo uma reserva indígena. Se eu declarei aquilo uma reserva indígena, eu perdi o meu direito de propriedade, porque o fato de ser uma reserva indígena implica em uma série de restrições da propriedade privada que significam que eu não posso mais usufruir do meu direito de propriedade. Então, na prática, o poder público me desapropriou, apesar dele não ter feito uma desapropriação formal. Quando isso acontece, o particular precisa entrar no judiciário para pedir para ser indenizado. Ele não pode discutir mais se ele pode ou não ser desapropriado, ele vai discutir se ele vai ser indenizado e quanto vai ser essa indenização. E aí, enquanto ele não é indenizado pela propriedade, pelas benfeitorias que ele fez naquela propriedade, ele não pode sair. Ele fica na terra até o governo pagar para ele. A desapropriação normal, aquela que é feita realmente pensando a desapropriação, é feito um procedimento administrativo primeiro, para declarar de utilidade pública aquela propriedade, é feita uma avaliação do valor a ser pago de indenização, e nesse processo administrativo, o particular também pode questionar o valor da indenização, brigar com o poder público, mas ao final vai ter um valor. Se a parte concorda com esse valor, o Estado paga e a pessoa sai. Se a parte não concorda com esse valor, a coisa vai ser judicializada e aí vai ser calculado de novo esse valor, dessa vez com um perito judicial, que é um perito que é diferente do perito que a administração pública escolheu. Em tese, um perito isento, que é um perito que serve à justiça e não ao Estado. Tá? E aí, eventualmente, vai ser arbitrado um novo valor. Esse novo valor tem que ser pago para a pessoa sair. Enquanto não for pago, a pessoa não sai. Então, a discussão, no caso lá dos índios, deve ter alguma coisa assim. Os arrozeiros, ou sei lá, que morava dentro da reserva, queria ser indenizado e o poder público não indenizava. Se o poder público indenizar, a pessoa tem que sair. Se ela não sair, condução coercitiva, bota a polícia para expulsar todo mundo de casa, porque eles perderam a propriedade. O ponto processos de desapropriação, eles são unilaterais, não tem o que discutir, entendeu? Se o Estado quer desapropriar, ele tem esse direito, ele pode desapropriar, desde que paga uma justa indenização prévia no valor de mercado. O valor pode ser discutido, mas que você vai ter que sair, não tem discussão. Não sei se eu respondi a tua pergunta. E aí, pelo que estava ali no caso, fala. Não, respondeu sim. É porque teve um caso aqui na rua, que o senhor falou que se o Estado quiser me tirar de casa para construir alguma coisa, ele pode, né? Aí eu lembrei que teve uns anos atrás que, no governo Clécio, tem um tempo atrás, que ele queria que o pessoal de uma casa saísse para construir, parece, algo de esgoto, porque tem, de vez em quando, alagamento aqui na rua por causa da chuva, e não tinha certo. Tipo para escoar água da chuva, isso, né? Isso. Aí eles queriam construir, só que para isso precisavam que um pessoal saísse de casa para derrubar a casa para poder fazer a coisa toda.
Aí chegaram no consenso, aí resolveram tudo, ele deu apartamento e tudo pro pessoal, um dinheiro. Aí aconteceu que eles aceitaram o dinheiro, o apartamento e tudo, só que não saíram da casa. Aí ele deixou por isso mesmo, por isso que eu perguntei isso. Aí eu não sei o específico, mas eles têm que sair. Duvidar, tem até corrupção na história, entendeu? Aí tem que ver com calma, porque se a pessoa tem que sair, ela tem que sair, não tem isso de não sair, não. Só se o governo desiste, acontece do governo desistir, mas aí também não vai pagar a indenização, né? Se a pessoa não saiu, se foi paga a indenização, ela tem que sair. Né? Deve ter alguma roubada nessa história, tem que olhar. Mas é comum. Fala. Não, é porque pra quem viu por fora, tipo, eu não tô lá dentro da casa, não sei o que aconteceu realmente, mas pra quem viu por fora, foi isso que aconteceu, entendeu? E é Entendi. isso, eu respondeu. É comum. Tá certo. É comum, por exemplo, o metrô de São Paulo, quando vai passar uma linha do metrô de São Paulo, eles saem desapropriando todo mundo que mora ali na saída da estação de metrô. Quem mora lá no metrô é desapropriado, paga indenização, derruba as casas e faz a estação de metrô. Denilson, fala. O pessoal tem algo semelhante em relação a isso? Em relação também à rodovia Norte-Sul, aqui no... Tem que ver se tinha gente morando ali naquela região. O que eu sei que tem na Norte-Sul é que o quartel, mas aí é uma história do poder público, não está desapropriando nenhum ente privado. O quartel da Polícia Militar cedeu um pedaço do quartel para fazer a rodovia, porque a rodovia sai do lado do 3º bis, ali no Alvorada. Então teve que negociar aquele pedacinho ali do quartel. Não sei se foi pago alguma coisa, porque é governo federal versus governo... Mas a rodovia, não sei se é a rodovia federal, a Norte-Sul, acho que não é não. Enfim, tem alguma negociação. Agora, se tinha alguém morando ali, eu não sei. Se tinha, tem que desapropriar e tem que pagar. Eu não sei o que é a terra da Infraero ali é um rolo. Eu não sei exatamente onde é que começa, onde é que vai e por onde passa. Tem que ver. Mas se tem gente morando que tem propriedade privada, você tem que pagar uma indenização para tirar a pessoa dali para poder passar a rodovia. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas acho que não. Mas tem que olhar, tá? Não tenho certeza. Mas o certo é que teria que desapropriar e pagar. Francisco, quão grande foi a repercussão nesse caso? Não sei nem se teve pressão dos Estados Unidos. A pressão vem a gente vai olhar mais para frente, né? Como que os atores do sistema jurídico brasileiro pressionam os tribunais para fazer cumprir as decisões da Corte e da Comissão. Eles não podem, pegar a decisão da Corte e da Comissão e fazer cumprir no Brasil, mas eles podem pegar a decisão da Corte e da Comissão para fundamentar uma ação própria do Ministério Público ou da Defensoria Pública, no sentido de objetivar aquele mesmo objetivo que tem na decisão. Então, pedir a indenização para as pessoas que foram afetadas, entrar com uma ação civil pública. A gente vai dar uma olhada nesses casos, alguns deles, para ver essa tentativa de efetivar isso que está posto, na decisão da Corte e como é que isso vai ser mobilizado aqui no Brasil. Mas, de modo geral, a única comoção que tem é um incômodo no Itamaraty. A Corte determina que o Brasil está em falta com o tratado. Diz, olha, o tratado não está sendo cumprido, nesse caso concreto, precisa ser resolvido. Mas não tem... A pressão é institucional, tá? Não é uma pressão, assim, mobilização da sociedade civil e tal. Só alguns atores que estão envolvidos naquele tema que se mobilizam, mas não tem uma coisa assim, comoção, vamos invadir o Brasil para fazer cumprir a decisão, não tem isso daí, não. Tá? Depois a gente vai ver a efetividade dessas decisões mais para frente. No caso de Belo Monte, vai ser um caso que a gente já vai olhar um pouquinho isso daí. Mas Belo Monte é um caso curioso, porque a decisão não foi cumprida e depois foi revertida, a própria comissão voltou atrás. Porque ela mandou fazer um negócio, o governo brasileiro não fez, aí rolou uma pressão aí a comissão deu para trás, ela revogou a sua medida de urgência. Mas, enfim, essas coisas geram pressão política. É a mesma coisa que estão querendo fazer com o Bolsonaro agora no TPI. Estão querendo que ele seja acusado de genocida no TPI e tal. Não vai dar em nada lá, né? Não vai nem chegar a ter uma decisão, na minha opinião. Tá? Aí aconteceu uma coisa inédita, que foi o procurador do TPI dar continuidade ao processo, porque nunca era dado continuidade a processo nenhum, porque o TPI não foi feito para a gente, o TPI foi feito para ditador africano. E aí aparece essa pressão, né? Aí fica aparecendo na notícia do jornal que o Bolsonaro é comunista, que é genocida.
E isso causa algum tipo de soft power, principalmente se o país é democrático e as pessoas votam, e aquilo incomoda algumas pessoas. A Dilma perdeu muito voto da esquerda no caso de Belo Monte. Tá? O PT perdeu muito militante, gente de esquerda com as grandes obras do PAC que tinham um certo dano ambiental. Né? A saída da Marina, do PT, por conta da rodovia que vai de Cuiabá até Maranhão, se não me engano, para escoamento de soja, que foi quando ela disse que foi a gota d'água, ela saiu. Então, existe um custo político. Aí decide-se um negócio desse lá na corte, né? Aí isso sai nos jornais e tal, e as pessoas que estão ligadas no assunto, a galera de esquerda, militante, fica com raiva e deixa de apoiar o PT, deixa de apoiar o governo quando vê essas coisas. Então, é um impacto muito difuso, é difícil de identificar. Né? Mas também existe um impacto institucional que ainda não tem nenhuma pesquisa, eu estou até querendo fazer uma, não tem nenhuma pesquisa boa que mostre exatamente quando que esse impacto está acontecendo. Um caso que a gente viu aqui foi esse que eu mostrei para vocês, desse artiguinho aqui da... Deixa eu pegar ele aqui de novo. Esse aqui. Esse artigo do Pedro Pusato e da Ana Clara Rocha. Né, tentando ver se eles acham algum momento onde a decisão da Corte Interamericana foi levada aos tribunais e foi cumprida. E eles não acham, na verdade. Eles fazem toda uma argumentação de que deveria, né, mas aí que você vai olhar a pesquisa empírica deles, tem 2 casinhos onde os tribunais citam a decisão. Onde um tribunal brasileiro citou a decisão como fundamento de por que eles estão decidindo de uma forma ou de outra aqui. Mas não é uma coisa assim, que foi pega a decisão e colocada a ferro e fogo. Mas tem outros casos que a gente vai ver mais para frente. Eu vou tentar achar alguma coisa nesse sentido, porque, de novo, não tem pesquisa. Mas eu estou olhando para esse assunto, então eu vou ver se eu acho uns casos onde a gente veja o efeito que essas decisões surtiram no ordenamento jurídico brasileiro e no caso concreto. Né? Indenização até a gente acha. Indenização das pessoas. Agora, resolver o problema que demanda política pública é difícil achar. Né? Por exemplo, no caso da Guilha do Araguaia, para resolver o problema, você tem que acabar com a lei de anistia, e o Brasil não vai fazer isso. Não vai fazer tão cedo. E no caso da Polícia do Rio, para você resolver o problema, você tem que resolver o problema da Polícia do Rio, que não é uma coisa fácil de resolver, para punir aquelas pessoas que cometeram aqueles crimes lá. Né? Ou mudar a legislação de alguma maneira. O efeito está sendo o inverso, né? O Bolsonaro quer aprovar o total excedente de... excludente de ilicitude, que é para tornar legal aquilo que já na prática que é quando o policial mata alguém no exercício da sua função, não é crime. Né? Ele pode matar e não tem problema. É o chamado excludente de ilicitude, que o Bolsonaro quer aprovar no Congresso Nacional. Não vai conseguir, porque tem força para nada mais esse governo, mas era o que ele queria, que é exatamente o contrário daquilo que a Corte mandou o Brasil fazer, que é tornar crime, né, esses policiais que matam ou tornar obrigatória a investigação quando tem uma morte por policial, coisa desse tipo. Para fazer isso, você tem que mexer na política pública. E aí a resistência dos grupos aqui no Brasil é enorme, que não deixa acontecer. Indenizar as pessoas você até faz. Tá bom? Amanhã eu ponho... Fala. Então, dependendo do caso julgado, o Brasil pode ou não sofrer algum tipo de sanção? Tipo assim, pode ter casos que ele pode simplesmente deixar de cumprir e nada vai acontecer? Em todos os casos ele pode deixar de cumprir e nada vai acontecer. Em todos os casos. Tá? A única coisa que acontece é que vão dizer lá fora que o Brasil não está cumprindo com o seu tratado, que ele mesmo assinou. Agora, como o Brasil é um país democrático e a sociedade civil organizada faz pressão política, e existem atores institucionais no Brasil que pegam essa decisão da corte, da comissão, e vão entrar nos tribunais para tentar obrigar o governo a cumprir, isso tem um efeito, que é um efeito, digamos que vem por baixo. A decisão vem de cima, o Brasil está no meio, o Estado brasileiro, e tem uma comunidade jurídica por baixo que começa a pressionar o judiciário, para o judiciário pressionar o Poder Executivo para cumprir aquela decisão. Então tem um efeito, tá? Que é esse efeito indireto. Mas, assim, do ponto de vista institucional, se a corte dá uma decisão e o Brasil não cumpre, não tem nada que a corte possa fazer. Por isso, até que tem esses relatórios de compliance que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, monitoramento de compliance.
Né? Vocês viram que eu mostrei para vocês todos os casos que o Brasil não fez. O que o Brasil deixou de fazer? O que está em falta? E a gente viu que tem vários casos onde o Brasil não fez nada. Alguns que o Brasil fez alguma coisa e alguns que o Brasil não fez nada. Mas, assim, não tem nenhum caso que a gente viu onde o Brasil fez tudo. E aí o Brasil deixou de fazer, e aí? E aí? Fica por isso mesmo. Isso não só o Brasil, tá? Qualquer país. Tem Argentina, tem Barbados. Seria interessante comparar, eu nunca vi uma pesquisa dessa, se vocês quisessem fazer um dia, comparar qual país que está melhor, em termos de cumprir as obrigações impostas pela Corte. Você pode comparar, de repente, Brasil e Argentina e olhar essas medidas que estão pendentes de cumprimento, quem é que está dependendo de cumprimento mais? Pega Brasil, Argentina e, sei lá, tem Suriname, Uruguai, Venezuela não está mais, tá? A Venezuela saiu do negócio. Está aqui ainda porque tem coisa antiga, mas Venezuela não está mais. Mas você pode pegar, assim, 3 países, Brasil, Argentina e Chile, e ver quem são os países que mais cumprem e que menos cumprem as decisões da Corte. Mas todos têm, declaradas cumpridas, pendentes de cumprimento. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas em todos os casos, o Brasil não é obrigado a cumprir. De novo, é o dilema das relações internacionais. No meio internacional, que manda é o Estado robesiano das coisas. Não existe um ente supranacional que mande no mundo inteiro. Então, o que tem são esses mecanismos de soft power aí. E do ponto de vista de regimes democráticos, você tem mecanismos internos, políticos, que tentam pressionar o governo a cumprir as decisões dos tratados internacionais de direitos humanos. Você tem essa tal dessa comunidade internacional de intérpretes dos direitos que procuram forçar o seu cumprimento. Num país autoritário, isso não tem, porque no país autoritário não tem sociedade civil que possa fazer isso. O governo esmaga, manda matar e desaparecer se começar a brigar muito. No país democrático, não. Então, o governo tem que conviver com o barulho das pessoas lá, reclamando, dizendo que não vou votar na eleição. O que o PT sofreu de crítica da esquerda, nossa senhora, de que tinha se vendido para o capital, de que não estava nem aí para os índios mais, para os direitos humanos. Isso tem um custo político para o governo quando é um governo democrático. Quando é um governo autoritário, ele não está nem aí. Pode reclamar o que quiser, que ele que manda e acabou. Então, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas ainda um pouco essa dinâmica de a apropriação interna das decisões e dos tratados internacionais na área de direitos humanos. Como é que Defensoria Pública, Ministério Público e ONGs pegam essas decisões, essas discussões, esses tratados, e tentam, através do judiciário, brigar para fazer com que os juízes obriguem os governos a implementarem aquelas coisas. A gente vai dar uma olhada nisso. Que às vezes é difícil identificar. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é um grande ganho que foi feito em razão de decisões internacionais na área de direitos humanos contra a violência contra as mulheres. Então, tinha muita cobrança internacional do Brasil, nessa área, e eventualmente o governo aprovou uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que criminaliza os crimes de violência contra as mulheres. Tá bom? Amanhã eu ponho o texto. Esse texto de Belo Monte está aqui separadinho já, vocês vão ver como é que conecta a questão ambiental com a questão dos direitos humanos no plano internacional e local também. Só foi levantada a questão do excludente de ilicitude, só que no direito penal existe esse artigo 23 aqui que fala sobre isso, né? Que não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, exercício regular. E tem a legítima defesa putativa, que é a chamada, que o cara se enganou, né? Eu achei que ele ia me dar um tiro, aí eu atirei primeiro, mas na verdade o cara estava tirando um lenço do bolso. Mas é tudo legítima defesa. Então, tem, mas o Bolsonaro, que eu não li a proposta, eu não sei se é a proposta de emenda constitucional ou é a proposta de lei, ele tem uma proposta que flexibiliza isso mais ainda, né, que torna isso algo objetivo, no sentido de que se o policial matou alguém no exercício do seu trabalho, não tem nem que se questionar a legítima defesa, não tem nem que ter algum tipo de averiguação, porque se você alega legítima defesa, estado de necessidade, excludente de culpabilidade,
isso tem que ser avaliado pelo juiz no processo judicial, em tese, porque no Brasil isso nunca acontece, mas teria que, em alguns casos acontece, né? O excludente de ilicitude, do jeito que o Bolsonaro quer, é que isso nem possa ser levado aos tribunais mais, porque já tem um excludente específico para o policial que mata alguém fardado, ele não comete crime de forma nenhuma. Tá? Ele quer uma coisa mais, assim, objetiva e que seja um guarda-chuva para as polícias atuarem com mais tranquilidade nessa área. Porque, né, você tem razão, se o policial hoje em dia mata alguém, eu posso alegar, que é o que eles fazem, né? E argumentam com ou sem razão, porque tem casos que eles têm razão, tem casos que não, que ele matou aquela pessoa para se defender. Né? E se isso for investigado, você vê que realmente foi o que aconteceu. O cara tentou matar o policial se defendeu. Né? Mas tem uma zona cinzenta aí no direito que ainda dá para acusar o policial por uso excessivo de força, gente que morreu sendo que já estava amarrada, presa atrás do camburão, o cara já estava preso, amarrado dentro do camburão e chegou lá na delegacia morto, ensanguentado. O que aconteceu com ele no meio do caminho? Pela ideia do Bolsonaro, situações mesmo dessas seriam acobertadas pelo excludente de ilicitude. Mas você tem toda a razão, Denilson, no direito penal já existe essa figura. Mas, de novo, é uma figura que você tem que avaliar caso a caso se houve uso excessivo da força ou não. Porque se houve uso excessivo da força, o policial é culpado de um crime. Crime de dano, crime de homicídio, sei lá. Né? Fala. Sim, isso está previsto também lá no artigo 23, né? O Código Penal. Qualquer das hipóteses responderá pelo excesso doloso ou culposo. Sim. Mas tem que avaliar caso a caso se aconteceu ou não. Por isso que é importante que o certo seria, né, qualquer morte por policial ser investigada. Como é qualquer morte por civil? Se eu pego no meio da rua e mato alguém e falo que foi legítima defesa, a polícia vai investigar para saber se foi legítima defesa mesmo. Se foi, eu vou ser liberado. Se não, eu vou ser preso. Policial não. Policial, quando mata alguém, o certo é que teria que ter o mesmo tipo de investigação para avaliar se houve uso excessivo de força ou legítima defesa. Né? E que na prática acontece muito pouco. Em algumas situações já acontece. Quando é muito óbvio que o policial se excedeu, né? Quando ele mata a namorada em casa, que acontece muito, policial machista que tem violência doméstica, e então o cara tá armado, vai e mata a mulher. Esses aí os caras investigam, mas assim, uma morte num confronto na favela com um negro, pobre, já se presume que o cara é traficante mesmo e não investiga nada. Aí é o que a literatura chama de né? Auto de resistência, né? Que o policial estava resistindo, que é o que Israel faz com a Palestina, né? Israel está sempre se resistindo, respondendo à violência palestina. A violência palestina com aqueles foguetinhos de merda que eles jogam é a violência palestina. Enfim, é uma lógica meio parecida, né? Tem uma galera até que compara situações muito do plano das ideias, o pessoal que pesquisa esse assunto aí, pelo viés anarquista, que compara situações como muito similares. Mas, né, de fato, o entendimento é que teria que ter instrumentos para responsabilizar mais as polícias pelo que fazem, né, no nível da política pública. E essa proposta para criar o excludente de ilicitude seria no sentido contrário, para liberar geral. Né, não se instauraria nem um inquérito policial. Se você matou alguém com fardado, tá? Exercício regular do direito. A ideia é essa, tá, Denilson? Não sei se eu expliquei bem, mas você tem razão, já tem no Código Penal, né? Tá? Ok. Então tá, senhores. Espero que tenham gostado. Hoje estava mais leve, sem muito texto. Mas aí, semana que vem, a gente vai botar o texto lá sobre Belo Monte.